Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom dia, vida. Chegando, trazendo paz, amor, alegria, esperança ao seu, ao meu, ao nosso coração. Esperança essa que vem através da pura e simples, mas poderosa Palavra de Deus. Amém? Eu quero meditar com você no livro de Daniel, capítulo 1, verso 2, que diz: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens, escute bem, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Amém? Veja bem, Judá errou, Judá pisou na bola, Judá pecou e desviou-se dos caminhos de Deus. Então o castigo foi iminente, como a aliança foi quebrada, os inimigos puderam entrar, saquear a cidade e levar cativo o povo de Deus. É sempre assim, quando as alianças são quebradas no relacionamento, quando a aliança é quebrada no casamento, quando a aliança é quebrada na amizade, as brechas aparecem, os inimigos se infiltram com o intuito de destruir, de aniquilar, de acabar e levar cativo corações, levar cativo vidas. Aconteceu isso com Judá, e o rei mandou que levasse jovens sem defeitos, inteligentes, espertos, cheios do conhecimento. E muitos jovens foram levados para a Babilônia, foram separados e foram começar a ser preparados para assistirem ao rei. Nós estamos chegando aí na Fonte da Vida com a nossa campanha de Daniel, uma das maiores, ou a maior campanha que a Igreja Fonte da Vida trabalha. São 21 dias de oração, 21 dias de culto, 21 dias de adoração, 21 dias de jejum, onde ministramos, somos ministrados, buscamos e adoramos a Deus diretamente. Veja bem, Daniel estava no meio desses jovens. E é interessante que só 4 desses jovens se destacaram. E todos eram da linhagem real. Todos eram de boa aparência. Todos eram instruídos em todo o conhecimento. Todos eram doutos, mas só 4 se destacaram. Por que será que esses 4 se destacaram? Entre os 4, Daniel se destacou mais. Sabe, amado, nós como filhos de Deus, da linhagem real, nós como detentores e recebedores da graça de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida, muitas das vezes nos acomodamos com isso, cruzamos os nossos braços e ficamos, a Deus dará. Sabe, Daniel tinha todos os motivos para reclamar do que estava acontecendo. Afinal de contas, a culpa não era dele. Ele era novo ainda. Ele estava sendo levado cativo, sendo tirado do seu país de origem, tirado da sua casa, afastado dos seus pais, para ser levado para uma cidade distante, um país distante, para servir um rei diferente, para aprender costumes novos. Ele tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus, para reclamar de Deus, para murmurar contra Deus. Mas Daniel se posiciona de uma forma diferente em meio às adversidades. Sabe, a forma que você e eu nos posicionamos em meio às adversidades, elas vão ser determinantes, elas vão ser cruciais para nos direcionar ou para a vitória ou para a derrota.
Ainda que Deus tenha liberado uma palavra de vitória para a sua vida, uma promessa de estar contigo em todo o tempo, assim como ele fez com Josué, no capítulo 1. Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque situações e circunstâncias vão acontecer que estão fora do seu controle, fora do seu domínio. Quando as circunstâncias e situações estão fora do seu controle e do seu domínio, eu vou agir. Mas quando houver necessidade de decisões serem tomadas e ações, você vai agir. Sabe, Daniel, quando é levado, ele não deixa o seu coração ser cheio, como deixou aquele casal do Velho Testamento que morreu diante de Pedro, quando mentiu para o Espírito Santo. E eles perguntam: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Por quê? Com certeza o inimigo tentou encher o coração de Daniel, dizendo: está vendo? Olha o que Deus permitiu vir sobre vocês, mas veio por quê? Veio porque o povo se afastou de Deus. Embora Deus tivesse usado os profetas, principalmente Jeremias, para advertir o povo que isso ia acontecer, o povo não deu ouvidos. E aí veio a destruição, veio a invasão, veio o cativeiro. E Daniel é transportado, novo ainda, para essa situação, mas não deixa o seu coração ser cheio. Ele não permite que o diabo enche o coração. Como diz Efésios 4:26, ele não dá lugar ao diabo. Sabe qual é o nosso problema? Nós damos muito lugar ao diabo. E nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós não limpamos todo dia o nosso coração. Então Daniel, ele vai para a Babilônia com o coração blindado e guardado por Deus. Por isso que Daniel é o que é. Daniel passa por 5 reinados, sempre no topo, sempre em cima, nunca embaixo. Daniel não foi livre de situações de adversidade, como na cova dos leões, como tantas coisas acontecendo na vida dele, mas veja bem, ele sempre se posicionou em Deus e por Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele, mesmo na Babilônia, mesmo servindo a Deus, a reis diferentes. Ele sempre foi determinante para que as pessoas reconhecessem o Deus dele. Tanto é que o rei fala: o Deus de Daniel, que Daniel serve continuamente. Então Daniel não deixa o seu coração ser cheio pelas astutas ciladas do diabo. Ele permanece firme, não ocupando a A, nem a B, nem a C, mas ele vai buscar respostas. Ele vai entrar dentro de Deus, dentro da palavra, dentro do jejum, dentro da oração, para buscar em Deus uma resposta para aquilo. E ele vai descobrir que o cativeiro duraria 70 anos. E ele então passa a orar quase com a janela virada para a banda de Jerusalém, porque Daniel sabia que o povo retornaria. Daniel sabia que Deus cumpriria a sua palavra e as suas promessas. Daniel sabia que mesmo estando no cativeiro, Deus não havia abandonado o povo. Mas os outros jovens que não se destacaram, talvez tenham sucumbido, porque o primeiro desafio é ser alimentado pelos manjares do rei. Quando Daniel e mais alguns falam: não, nós não queremos, vamos comer só legumes, nós vamos nos separar. Depois de 10 dias você vai à prova, ver quem está melhor. Se estiver melhor, se a gente estiver melhor, continuamos comendo isso. Senão a gente passa a comer os manjares. E o resultado, se você não sabe ler, você vai saber, foram os melhores. Em todos eles havia um grande espírito de conhecimento e sabedoria, mas Daniel sobressaía, porque Daniel, ele manteve o coração limpo diante de Deus. E Daniel vai crescendo em espírito, Daniel vai crescendo em sabedoria, Daniel vai crescendo em intimidade, Daniel vai crescendo em conhecimento. E isso faz com que Daniel se mantenha sempre no alto, exaltando, glorificando e magnificando o nome do Senhor. Meu amado, Deus não te criou. Deus não nos criou para que nós venhamos viver sofrendo derrotas mais derrotas. É claro, eu não sou besta em dizer para você que nunca vai haver derrotas, porque há derrotas que são necessárias para a nossa vida e nós temos que aprender com elas. Uma foi a derrota de Israel, sendo levado cativo porque se afastou de Deus.
Há situações na nossa vida que nós vamos bater de frente com algumas coisas que nós não vamos conseguir transpor e vamos ter que mudar a direção, o propósito. Isso vai servir para o nosso crescimento. O que eu quero dizer para você, amado, é que você tem que ter um coração em Deus, não culpando a Deus pelas desgraças que acontecem na sua vida, pelas situações adversas que acontecem, mas encarar adversidades como uma oportunidade para você chegar mais perto de Deus, encarar as dificuldades e as adversidades com um propósito de que você pode se aproximar mais de Deus, que você pode crescer, que você pode amadurecer. Uma coisa que nós temos que aprender é o que diz Provérbios 13:18. Nós temos que aprender a amar a repreensão. Nós não gostamos de ser repreendidos. Nós fazemos bico, nós emburramos, nós ficamos com a cara feia. Mas a Bíblia diz que o que ama a repreensão é honrado. A Bíblia diz que o que ama a repreensão prospera. A Bíblia diz que aquele que ama a repreensão, ele é corrigido. E quando ele aceita a correção, ele melhora. Deus estava corrigindo o povo, permitindo que ele fosse levado cativo. E foi lá que eles começaram a sentir saudade de novo da casa de Deus. Foi lá que eles começaram a sentir saudade de novo do templo. Foi lá que eles começaram a sentir saudade de novo de adorar a Deus, de entregar as ofertas para o Senhor. Sabe, às vezes Deus permite, Deus não gostaria, mas permite que coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente possa lembrar, para que a gente possa despertar, porque nós estamos vivendo relaxadamente na presença de Deus. Nós nos acostumamos com as coisas tão boas, tão boas, tão boas, que não damos mais valor. Passamos a viver e andar de qualquer maneira. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é andar de qualquer maneira na presença do Senhor. Daniel, então, ele se posiciona, ainda que tivesse que morrer, mas ele estava firme na sua decisão, posicionado em Deus. O livro de Daniel traz para nós muitas experiências, traz para nós muitos ensinamentos, traz para nós muito conhecimento. Daniel era um homem que lá no finalzinho, se você pegar o final de Daniel, o último versículo, Deus vai falar para que ele continuasse. Já estava velho, com a idade avançada, mas Deus dizia: vai até o fim, continua firme. Daniel 12, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para você. Daniel 12. Tu, porém, vai até o fim. Olha Deus falando para ele: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ora, final de Daniel, capítulo 12, verso 13. Daniel já estava no 5º reinado, servindo ao 5º rei. Não era mais um menino que estava lá agora desafiando, que estava lá agora tentando entender as coisas. Daniel já havia entendido as coisas, já tinha conhecimento das 70 semanas do cativeiro. Daniel já tinha passado pela cova dos leões, já tinha interpretado o sonho do rei, já tinha liberado aquela palavra: pesado foste na balança e achado em falta, o reino é tomado de você. Sabe, Daniel já havia dado um exemplo de servo fiel de Deus, que existia um Deus poderoso no céu, mas agora chega no final, Deus fala para ele: tu, porém, vai até ao fim. Olha que coisa maravilhosa. Deus está falando: Daniel, você já rodou bastante, mas não chegou ao fim, não acabou não, continua, meu amigo, continua do jeito que você está, porque ainda tem mais coisas. Daniel era um homem tão tremendo, que quando o anjo chega para ele para dar a resposta da sua oração de jejum de 21 dias, hoje fala: eu vim por causa das tuas palavras. Oh, glória a Deus! Que palavra você tem liberado diante de Deus, que faz com que Deus envie o anjo até você com a resposta? O que é que você fala para Deus, querido? Quais são as palavras que você libera na sua boca? O anjo fala: não temas, Daniel, muito amado, porque desde o primeiro dia em que você inclinaste o teu coração para ser abençoado, para receber a sua vitória, não é isso. Ele fala: não temas, Daniel, homem muito amado, porque desde o primeiro dia em que inclinaste o teu coração a conhecer e a saber as coisas dessa palavra.
a sua voz foi ouvida no céu e Deus me enviou. Sabe por que nós deixamos de ter respostas? Porque nós inclinamos nosso coração a receber, a ser abençoado, a ganhar mais, a prosperar mais. Não que seja errado, mas isso não deve ser o princípio, isso não deve estar em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos inclinamos diante de Deus a conhecer, a saber, a buscar mais de Deus, o conhecimento em Deus, nossa oração é ouvida e a resposta vem na hora, no dia. E ainda que Ele se interponha entre nós, a resposta, aleluia, como eu preguei esses dias na igreja, o inimigo que tentou segurar a resposta de Daniel não se colocou diante de Daniel, de frente para Daniel, de costas para o céu. Porque é muito mais fácil segurar a oração quando está subindo do que segurar a resposta quando está descendo. Mas por que ele não conseguiu segurar e nem ficar de frente para Daniel? Porque Daniel estava em consagração, Daniel estava em jejum, Daniel estava em santificação, Daniel estava em separação para Deus. Então quando o inimigo tenta segurar a resposta de Daniel, eles colocam de costas para Daniel na terra e de frente para o céu, tentando segurar aquilo que vinha do céu. E por um tempo ele conseguiu ali, mas de repente a ajuda veio. E ele perdeu, e a resposta passou, e a vitória chegou até Daniel, a resposta. E Daniel teve a resposta dele. Você está entendendo? Daniel, da linhagem real. Nós somos da linhagem real. Vós sois sacerdócio santo, povo adquirido. Você e eu somos filhos do rei. Jesus é rei dos reis. Jesus é seu rei? Então, rei dos reis. O que falta para nós? Daniel tinha um coração reto e íntegro diante de Deus. E ele buscou um espírito excelente. Daniel não era diferente de mim e de você. O que falta para nós é nos posicionarmos verdadeiramente nesse mundo tão difícil de viver hoje em dia, mas não impossível, porque homens que andaram com Deus viveram em mundos tão difíceis como o nosso, em degradação social, moral, em corrupção abundante, entrando em todas as áreas, mas eles se mantendo fiéis e limpos ao Senhor. Sabe, nós temos que reconhecer que somos dependentes de Deus totalmente, como Daniel fez. E assim Deus vai glorificar o nome dele na nossa vida. Pai, louvamos o seu nome nessa manhã. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa cada um de nós. E nos faz, ó Deus, Senhor, andarmos firmados em Ti na rocha, para a glória e para a honra do Senhor. Abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que vai receber essa mensagem, que a sua glória chegue diante deles poderosamente, e eles sejam tocados do Senhor de uma forma poderosa e tremenda, em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus. Bom dia, vida.